Oiê! É um prazer receber vocês aqui no Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde renal. Aqui a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nossa maravilhosa nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa jornada. E hoje, um pouquinho diferente. Vai ser só eu e vocês. Um papo bem íntimo. O nosso videocast é transmitido uma vez por semana, toda quinta-feira, nas plataformas de streaming, Spotify e YouTube. Entra, fica à vontade. E como eu já adiantei, hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou chamar vocês para um estilo mais íntimo, tipo perguntas e respostas, pra gente saber algumas coisas que vocês também querem saber. E como eu já disse, vocês sempre serão respondidos por aqui. Então, entra, fica à vontade. Você não precisa mais procurar, você já encontrou. Está no Hemodiálogos. Então a gente já falou sobre muitos temas nas nossas 2 últimas temporadas do Hemodiálogos e, claro, surgiram algumas perguntas e a gente vai aproveitar esse tempinho para esclarecer algumas dúvidas, mas, claro, deixando disponível para que vocês que têm outras dúvidas fiquem à vontade para nos mandar aqui no comentário ou no @hemodiálogos, tá bom? Bom, e a primeira delas, que é sobre transplante. A nossa dúvida sobre transplante é a seguinte: recebi meu RGCT, mas não recebi o meu painel. Essa é a dúvida da Débora. A lista de transplante, ela é organizada por cada estado. Então, cada estado vai descrever essa lista de uma forma diferente. Eu gosto do termo lista e não fila, porque vocês não são organizados de maneira de filinha indiana, sabe? E esse termo lista se dá através da representação do HLA, que é uma partezinha da célula que fica bem na membrana e identifica qual é o tipo de célula que todos nós, seres humanos, temos e que, em algumas situações, pode definir o nível e o risco de rejeição. E quando isso acontece, a gente libera, aqui no estado de São Paulo, o número do RGCT, que é o registro da central de transplante, mas também libera o valor do painel, que é a representatividade dos anticorpos que estão disponíveis no seu sangue contra determinados doadores. Esse valor ele pode variar de 0 a 100. É um valor em porcentagem. E ele representa o risco imunológico que está associado ao seu transplante. Não é o único dado que define risco, mas é um dado importante para a gente avaliar o risco futuro de rejeição e também para indicar algumas técnicas chamadas de dessensibilização. E para saber um pouquinho mais sobre esse processo, a gente tem um episódio que fala só sobre isso, o manejo do paciente hipersensibilizado em lista de transplante, onde nós tivemos o prazer de receber a doutora Maria Cristina. Vai lá, não perde não, hein? Ok, ainda seguindo nesse tema de transplante, nós vamos falar sobre a dúvida da Leide, que fala-se o seguinte: meu painel é 0. Fui chamada 2 vezes seguidas e depois não fui mais. Poderia me explicar o motivo disso? Bom, é claro, Leide, que eu estou tendo uma visão muito resumida do seu quadro, tá? Então, eu não necessariamente sei se houve alguma intercorrência ou algum momento você precisou ficar sem condições ou fora de condições em lista de transplante. Mas, baseado nessas informações que você me passa aqui, olha, a gente tem que saber o seguinte, que o fato do meu painel ser 0 é uma coisa que diminui o risco imunológico, mas isso é um segundo passo. O primeiro passo é eu ter compatibilidade com o potencial doador. Então, eu tenho um potencial doador que vai ser tipado no HLA, e vai ser o HLA A, B e DR, que são os que fazem o corte atualmente. E nesses HLAs, a gente vai avaliar a compatibilidade.
E claro, as pessoas que são mais compatíveis com um determinado doador, elas vão para cima na lista. Enquanto as pessoas que são menos compatíveis, elas ficam mais embaixo na lista. E isso é o primeiro passo. Então, primeiro a gente separa por compatibilidade e só depois a gente vai avaliar o painel, que é o que no seu caso é 0. Mas que isso é sempre um segundo passo. Então, o fato de ter painel 0, ele vai ajudar a definir quem será o seu doador, mas não vai ser determinante. Ou seja, eu posso ter um paciente que tem um painel mais alto, mas se ele foi o mais compatível com aquele doador, ele vai ficar mais acima nessa lista. Respondido? Espero que sim. Se ficaram dúvidas, fiquem à vontade. Eu tô aqui para responder vocês, tá? Essa aqui é uma pergunta bem interessante e também já foi abordada nesse nosso episódio de dessensibilização. Doutora, quem está na lista pode fazer tratamento de dessensibilização? Na verdade, não só pode, como deve, mas sempre respeitando a orientação e a designação para esse tratamento pelo seu próprio médico. Então, primeiro você vai ser avaliado por uma equipe de transplante e essa equipe de transplante vai avaliar os seus dados, tanto de HLA quanto de painel, e na necessidade da realização de um tratamento de dessensibilização, você será encaminhado para um serviço especializado, que vai avaliar o seu painel, vai avaliar a necessidade ou a possibilidade de um transplante doador vivo, por exemplo, e nessas situações ele vai indicar ou não a dessensibilização e indicar quais seriam as medicações ou procedimentos a serem feitos para que esse procedimento aconteça, tá? Então, esse processo de dessensibilização é justamente para pessoas que precisam de transplante, ou seja, que estão em lista, tá? Mas vai depender muito de, por exemplo, ter um ou não doador vivo, ter ou não painel, ter ou não DSA em relação a esse potencial doador vivo. Então, precisam de muitas avaliações que precisam ser feitas por um serviço especializado. Como a gente já falou anteriormente, a doutora Maria Cristina conduz um serviço especializado aqui em São Paulo e vocês podem aliás, a sua clínica pode entrar em contato com esse serviço e avaliar a necessidade ou não de realização desse procedimento. Eita, que essa daqui é boa, hein? Essa é muito boa. Bom, minha esposa quer doar, mas nosso tipo sanguíneo não é o mesmo. Pode? Essa é a pergunta do Carlos. Bom, Carlos, olha só. Não precisa ser o mesmo tipo sanguíneo. Existem duas formas de fazer transplante. Transplante doador vivo, transplante doador falecido. No transplante doador falecido, existe o critério de identidade. Ou seja, que o sangue tem que ser o mesmo do doador e do receptor. Mas, quando estamos falando de doador vivo, o sangue ele pode apenas ser compatível, ou seja, segue a mesma regra de compatibilidade que a doação de sangue, onde o O é o doador universal, o AB, o receptor universal. Certo? Nesse caso, se, por exemplo, vocês não tiverem o mesmo tipo sanguíneo, mas forem compatíveis, o transplante transcorre de uma maneira muito convencional, tá? Agora, se você, por um acaso, tiver uma pessoa que tem um tipo sanguíneo diferente e incompatível, existem algumas especialidades, tá? E nesse caso, a gente usa um dos procedimentos que pode ser utilizado o transplante pareado, que é uma realidade ainda em poucos centros, tá? E que você precisa pesquisar qual o centro que faria esse transplante, que é uma peculiaridade. Mas, em geral, se o transplante for feito com tipagens de sangue compatíveis, já é o suficiente. E aí a gente entra no segundo passo, que é a tipagem do HLA e o quanto de compatibilidade HLA você tem com o seu doador.
Ok. Você falou de uma forma para tentar resolver a questão do painel seria diminuir os anticorpos. E no caso de pessoas que são imunossuprimidas? Pergunta da Jennifer. Bom, Jennifer, olha só. A imunossupressão, existem vários tipos de imunossupressão. Nós temos muitas células de defesa. Então, a gente tem células de defesa celular, por exemplo, os linfócitos. E temos células que são mais direcionadas para a defesa humoral, ou seja, que são células capazes de produzir anticorpos. Ou linfócitos B, ou plasmócitos, que são quando os linfócitos B estão ativados. Quando a gente fala de imunossupressão, que já são imunossuprimidas, isso é um termo muito genérico. Então, eu não sei qual desses pontos da imunidade estão suprimidos quando você me diz imunossuprimida. Posso estar suprimindo vários desses pontos, mas o mais importante para a produção de anticorpos são realmente os linfócitos B ou plasmócitos ativados. Então, o nosso tratamento de dessensibilização, ele é direcionado tanto para essa célula quanto para as proteínas produzidas a partir dessa célula. Ou seja, reage tanto com o plasmócito quanto com os anticorpos que são produzidos por eles. E todas as imunossupressões outras, por exemplo, celulares e etc., elas não vão ter influência nesse quesito especificamente. Então, eu posso ter uma doença autoimune X, tipo lúpus ou qualquer outra doença, tratar essa doença e ainda assim ter anticorpos altos e ter painel alto. Tá? Então, é muito importante que tenha avaliação do médico especialista, até porque algumas medicações que a gente usa para doenças autoimunes podem funcionar tanto benéfica quanto negativamente neste contexto. É importante a avaliação do médico especialista nisso. Então, tem que ir para o ambulatório de hipersensibilizados para uma avaliação mais criteriosa em relação a esse tipo de abordagem, porque imunossupressão tem vários pontos da imunidade que podem ser atingidos nesse processo e nem sempre estamos falando da mesma coisa aqui, certo? E agora sim, vamos falar dela, que foi menina dos olhos nessa nossa temporada, e é muito importante falar sobre isso, que é sobre diálise peritoneal. No meu caso é complicado. Eu não tenho condições de higiene suficientes para realizar o tratamento de diálise peritoneal. É uma pergunta? É uma frase? Bom, vamos desenvolver? Uma coisa que eu observei nesses últimos tempos em que a gente se dedicou um pouquinho a esclarecer algumas dúvidas sobre diálise peritoneal, que chegou para nós muitas frases, dúvidas, colocações, enfim, várias formas de se expressar das pessoas dizendo que diálise peritoneal não é para mim. Eu tive um vizinho que não se deu bem. O meu vizinho teve infecção. Enfim. E tudo isso se deve, em certa forma, porque a gente só olha para aquilo que está próximo de nós. Então, se o meu contato com diálise peritoneal foi esse vizinho, e esse vizinho teve uma intercorrência, vai ficar registrado na minha cabeça que todo mundo que fizer esse método vai ter intercorrência, vai ter infecção, ou vai ter uma retenção, ou vai ter um mau funcionamento do catéter. E isso são coisas que são muito específicas. Cada pessoa e cada centro tem uma forma diferente de conduzir, mas é muito importante que haja uma interação muito próxima entre os centros de diálise peritoneal e os seus próprios pacientes. Porque nem sempre a minha experiência em relação ao método e a de quem está aí do outro lado vai ser igual. E é muito importante salientar que não é porque o meu vizinho teve uma má experiência ou até porque eu própria tive uma má experiência que esse método não funciona. Na verdade, o que pode acontecer é ele não funcionar para mim. Mas pode funcionar para várias outras pessoas. Então, é por isso que, para tratar doença renal crônica, eu tenho tantos métodos diferentes e eu preciso entender todos eles, porque eles podem
coexistir na minha história e na minha trajetória como doença renal, sendo que eu posso começar por um, terminar por outro, ou cambiar entre eles durante todo esse processo, várias vezes, inclusive. Então, vamos ficar com a mente aberta, não vamos trazer tantas amarras para esse método que é a diálise peritoneal. Ele tem muitas vantagens, tem algumas desvantagens, mas é importante que a gente saiba todas elas, até mesmo para pensar um caminho racional dentro da nossa doença, que, de acordo com a nossa expectativa de vida vai aumentando, o nosso tempo de conviver com a doença renal também aumenta. Então, não adianta dizer assim, ai, dessa água não beberei, a não ser que você esteja em diálise e tenha que diminuir a sua ingesta hídrica, viu? E esse tema aqui é muito importante. Tão importante que vai ser tema de um episódio e não vai demorar, viu? A gente já está preparando com amor e carinho um episódio quentinho sobre cálculo renal. Ai, meu Deus, esse tema, hein? Esse tema é muito prevalente, muito recorrente e a gente precisa falar sobre. E eu vou aproveitar aqui a dúvida da Tamílis para começar a introduzir esse tema com vocês. Bom, e a pergunta dela é a seguinte: quem tem cálculo renal recorrente, isso quer dizer que é uma pessoa que tem doença renal crônica? Bom, existem vários estágios de doença renal crônica e no estágio 1 de doença, eu posso ter uma função que não é ruim, e a função, a gente sempre lembra que a função que a gente fala é a função depurativa, então uma taxa de filtração glomerular que não é ruim, porém eu tenho alterações estruturais e funcionais do sistema gênito-urinário, tá? E quando a gente fala de litíase, que é o cálculo dos rins, inclusive tá ele aqui, ó, me acompanhando, quando a gente fala desse tema, normalmente está relacionado a uma alteração no túbulo. O túbulo é uma área do rim que não tem muita fama, né? Diferente dos glomérulos, que são a parte que a gente chama de parte funcional do rinzinho. O túbulo é uma parte que quase é um figurante. Para a maioria das pessoas é assim que a gente enxerga. Todavia, esse figurante tem um papel importante na função do rim. E esse papel é justamente fazer o equilíbrio entre a eliminação de água e de alguns solutos. Solutos esses que são os que a gente come no dia a dia. Então, principalmente sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, aquelas coisas que estão na nossa comida, que vão participar do processo de digestão e que em excesso no nosso organismo podem fazer mal. E, portanto, a gente usa essa estrutura menos famosa do rim, o túbulo, para eliminá-las. O filtrado, que é o líquido que fica depois ali do glomérulo e todo o trajeto do túbulo, esse filtrado ele é composto de água e desses solutos. E se eu tiver uma concentração aumentada de solutos ou uma diminuição do solvente, que é a água, o que pode acontecer é a produção de pedras. Isso é frequente em alguns grupos familiares, isso é frequente em algumas pessoas, principalmente associadas a alterações genéticas, comportamentais, como, por exemplo, a alimentação e a exposição de líquidos, e também em algumas áreas específicas do globo terrestre, aonde a gente é exposto a mais radiação solar, sente mais calor, e se por um acaso você não repuser o líquido solvente, água, o que acontece é a formação de litíase. Nos casos das pessoas que têm litíase de repetição, ou seja, vários episódios de pedrinha nos rins ao longo da vida, é muito provável que tenha alguma alteração nessa parte do rim, o túbulo. E, como a gente já viu, o estágio 1 de doença é alteração estrutural. Ou seja, sim, esse cara tem uma DRC. Estágio 1. Pode progredir? Sim. Então, é importante que haja acompanhamento com o nefrologista para prevenir essa progressão. Não se esquece disso.
Estágio 1 de doença é o risco de progredir para uma doença mais grave. Portanto, tem que acompanhar com o nefrologista, tá? E agora a gente tem uma perguntinha que tá de outro tema, mas que também é muito relevante e que a gente também tem um episódio que destrincha melhor esse tema, que foi o episódio feito com o Dr. Igor, que é sobre HDF. E a pergunta da Priscila é a seguinte: bom, HDF é o mesmo tempo de tratamento que HD? Bom, o tempo de tratamento, ele é um fator super importante para o que a gente chama de dialisância. Ou seja, para limpar o sangue, o fator tempo é importante, assim como o fluxo, o volume de sangue, etc. Mas o tempo, ele é prescrito. Então, tanto HD quanto HDF, a gente vai fazer a prescrição de tempo conforme for o KTV. Então, meu paciente está dialisando bem, ele vai manter o tempo. Se por acaso ele não está dialisando tão bem, eu terei que aumentar o tempo de diálise, tá? Então, o tempo não é fixo, tá? Nem na HD, nem em HDF. Mas oscila aproximadamente em torno de 4 horas, 3 vezes por semana, garantindo um KTV em torno de 1,3. Bom, então hoje nós tivemos a oportunidade de responder perguntas super importantes e relevantes dentro do contexto da doença renal crônica. Mas fica tranquilo, porque eu tô esperando a sua pergunta aqui, viu? E para isso, você pode utilizar tanto os comentários aqui embaixo, quanto o @hemodiálogos. E lá fica mais fácil de você acompanhar todos os temas que a gente vai abordar aqui e também sugerir novos temas para os nossos episódios. Então eu te espero no @hemodiálogos, pra gente ficar bem pertinho. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!